Oi, gente! Meu Deus do céu! O que que aconteceu hoje que a gente atrasou tudo aqui? Mas agora nós já estamos. Eu tô dando só uma ajeitada aqui. Já vou chamar a nossa querida Valdete, que todo mundo conhece, que constrói assistência social nesse país, não é de hoje, né? E também a Bárbara, que é companheira, também construtora dessa política. Mas vou pedir desculpas especialmente para elas, né, que se dispuseram a ajudar a gente nessa discussão tão importante sobre o sistema único da assistência social aqui em Campo Grande. Manda. Pronto. Convidadas a Bárbara e a nossa querida Valdete. Gente, começando a nossa live de hoje, para falar sobre uma coisa muito importante, que é a situação, o funcionamento da... Oi, Bárbara, querida! Oi, Primeiro, sim, oi. perdão. Eu sei que você tem outro compromisso, mas, assim, é muito importante que você esteja, nem que a gente faça uma outra na semana que vem. Mas nós estamos, assim, precisando conversar aqui em Campo Grande. Valdete não está conseguindo entrar, pera um pouquinho. Sobre o nosso sistema da assistência social. Espera aí que eu vou chamar a Valdete. Eu chamei, ela não está conseguindo entrar, mas agora vai, convidei. E nós tivemos um atraso porque fomos atender os aposentados do governo do estado de Mato Grosso do Sul. A grande parte lá eram servidores do estado, mas tinha alguns aposentados de outras áreas também. Inclusive, Bárbara, falamos sobre os aposentados do município, que tem um problema gravíssimo também, que surgiu aqui no Brasil com aquela famigerada reforma previdenciária, né? Daquele período do governo Temer e tal. E tratamos do problema do desconto previdenciário nessas categorias de aposentados, né? Aposentados do município de Campo Grande também sofrem incidência do desconto previdenciário, do Estado também, e isso né, solapa, vamos dizer, grande parte da renda dos aposentados, que já é diminuída quando a gente vai para a inatividade, né? E a gente Com precisa certeza. colocar esse debate. Ó, a Valdete não está conseguindo entrar. A gente também precisa colocar esse debate da questão previdenciária nesse processo eleitoral que começa amanhã ou daqui a algumas horas, né? Porque os servidores públicos da prefeitura sofrem muito com esse desconto, né? Olha que legal, estamos recebendo aqui a Graziele Machado, que é minha amiga. Ó, a Valdete está aqui, mas ela não consegue entrar. Como é que eu faço aqui, Marinete? Porque a Valdete, ela está aqui com a gente, ela está nos vendo, inclusive. Quando eu coloco aqui Valdete, você não vê o convite que eu te mando aí? Convidar Valdete? Valdete de Barros, é esse? Valdete de Barros, é esse o seu Instagram. Ela não está conseguindo, não sei por quê. A Marinete vai tentar te ajudar pelo WhatsApp. Obrigada, tá, Mari? A Mari vai te ajudar. Enquanto isso, vamos falando, né, Bárbara? Isso, vamos lá conversar. Estão me escutando bem? Estamos. Hum. Então, o meu compromisso a partir das 9 é de cuidadora, né? Então, aí a gente tem que se virar um pouquinho né, esses cuidados também. Então, eu acho que primeiro quero dizer que é muito importante, né? Eu acho que o processo que você fez, muita importância de visitar os equipamentos. Eu acho que desde a conversa que você fez, a princípio, com Valdete, com Heloísa, né, sobre a política da assistência social. Eu creio que é uma política que ela está aí, está colocada, né? Nós, a cada momento, com muita dificuldade,
né, de que realmente ela seja implementada como uma política pública e com respeito, né, com compromisso, porque a gente sabe que as políticas públicas elas vêm e parece que algumas ficam meio que de lado. Ah, essa daí a gente, né, não precisa estar reforçando. Quando a gente faz toda uma luta, né, o movimento social faz toda uma luta para ter essas políticas públicas, né, para que a gente possa ter essas políticas públicas realmente como direito, né, um direito do cidadão, nosso direito. E aí eu creio que quando você faz essa conversa, né, com algumas de nossas profissionais, e aí propõe e fala daquilo que você estava pensando de fazer, que é visitar os serviços, que é conversar, né, com os profissionais, eu queria dizer que isso é muito importante. E isso a gente sempre fala durante, né, todos os mandatos, né, todo o processo político que fica durante 4 anos aí e que parece que não é visto, né? Parece que isso chega através de algumas reivindicações, mas você não acaba aprofundando na política pública realmente. Então, primeiro dizer, né, que eu queria te parabenizar, né, que é uma ação, né, que deve e que a gente acredita que com a reeleição isso permaneça, né, esse monitoramento, essas visitas, esse acompanhamento realmente aconteça. Viu, Bárbara? Te agradecer por estar aqui com a gente, nos ajudar a conversar com as pessoas que vêm na nossa rede sobre o Sistema Único da Assistência Social na nossa cidade, o seu funcionamento, os principais gargalos. E dizer, confirmar essa história que você está contando aí, não é? Que eu recebi há algum tempo atrás, a Valdete, a Carmen, que é a Carminha Barbosa Leite está conosco aqui, mas teve uma atividade de família que ela teve que atender. É, e com a experiência, né? Joana também, a professora Joana, entre outras assistentes sociais, a Mônica Illes, pelo Sindicato das Assistentes Sociais, também esteve conosco. E a nossa preocupação naquele momento era organizar um movimento, né, vamos dizer, em torno das assistentes sociais que conhecem muito o sistema, seja pela formulação, pela construção do sistema, mas também foram construtoras diretas dos serviços, né? Estiveram à frente de vários serviços pela experiência profissional, não é? E na academia também, né? Que a gente pudesse conversar com as pessoas que estão aqui na rede sobre como é que está a assistência social de Campo Grande. A gente está num processo eleitoral que formalmente inicia amanhã ou daqui a algumas horas, enfim, e que a gente tem um problema grande na cidade, que é o funcionamento dos serviços da assistência social, né? E o que é esse problema, né? Como é que a gente conta isso aqui? Você recentemente estava, né, trabalhando na rede, se aposentou faz bem pouquinho tempo mesmo, né? Além disso, você passou, né, grande parte da sua vida trabalhando nos serviços da assistência social, seja daqui de Campo Grande, como do interior do estado, É, especialmente Dourados, né? isso. A minha primeira experiência como profissional não se deu em Dourados. Né? A partir lá que eu fui, de fato, exercer minha profissão. Aqui, quando estava aqui em Campo Grande, a gente estava mais militando na área da política pública para a mulher. Né? Então, quando eu fui para Dourados, é que eu entro, né, de fato, na política pública da assistência social, como profissional, né? Aham. E assim, o que que a gente viu nessas visitas que você também testemunhou, porque você estava dentro do sistema, né? Primeiro que eu fui acompanhada de uma técnica, de uma assistente social, que inclusive durante a formação estava dentro dos CRAS, dos CREAS, enfim, que é a Fabiola, até agradeço aqui, viu, Fabiola, você por tudo, né? Você foi muito importante nesse caminhar nosso, a companhia da Fabiola como uma assistente social me ajudou muito a entender os serviços, a entender, inclusive, enxergar qual era o gargalo, qual é o gargalo, né?
Então, te agradecer muito, agradecer a tua dedicação. Não foi fácil, a gente foi em todos os CRAS, fomos nos 3 CRES, Norte, Sul e Centro. Nós fomos nas UAIFAs, enfim, né? Fomos também num dos centros de convivência ali do Tijuca, né? Que a gente acha que tem que virar um CRAS imediatamente, porque ali é muito importante ter, né? E nessa andança que a gente fez, nós verificamos, até fizemos um relatório, a Fabiola assina comigo o relatório, a gente vai deixar disponível na nossa página, tudo. O que que nós vimos, assim? Um abandono da política, sabe, Bárbara? É triste Eu li falar. esse relatório. Você leu o relatório? Já li já li esse relatório. Pois é, assim, a gente viu um servidor, uma servidora muito dedicado, sabe? Trabalhadores da assistência social, dentro dos CRAS, dentro dos CREAS, né? No horário, a gente foi em horários assim que não tinha marcado, até porque ficava muito difícil marcar, então a gente já foi. Então a gente chegou, estava lá o servidor trabalhando, a servidora, a assistente social, a psicóloga, enfim, os técnicos, mas nós sentimos um dos gargalos a questão das direções. A gente, em vários estabelecimentos, em vários CRAS, a gente não encontrou, no horário que nós fomos, a presença da direção, né? Algumas direções a gente indagou qual era a profissão, quanto tempo estava ali, se era servidor público de carreira e tal, e nós constatamos que não era servidor de carreira, muitos não eram assistentes sociais, não eram psicólogos, não eram advogados, enfim, se a gente pudesse falar, né, dos técnicos que têm mais responsabilidade na direção dessas políticas, eram pessoas pedagogas ou, né, que são profissionais de muito respeito, mas que não são profissionais voltados para assistência social, né? Pessoas de Então, outras atividades, né? Pessoas que recentemente foram nomeadas para essa função, né, de chefia, com muita dúvida ainda sobre como é que funciona o serviço, né? Achamos assim muitos CRAS sem os serviços que estão determinados na política, né? Assim, sem oferecer todos os serviços, estabelecimentos do ponto de vista físico muito precários, tem lugar que está interditado pela vigilância sanitária, pelo bombeiro há mais de 5 anos, né? Como é o Guarandi, por exemplo. Então, equipes defasadas, né, precisando serem compostas. Enfim, então, muito abandonada a política, né? Para falar muito sinceramente do que nós vimos, né? Do que nós vimos, e eu não vi só com o meu olhar de vereador, ou de advogado, ou de cidadã, né? Eu vi com o olhar de uma assistente social que vive no sistema, que é a Fabiola. Ela então estava comigo o tempo todo dizendo: olha, Luísa, isso é assim, isso aqui deveria ser assim, esse serviço devia ser oferecido dessa maneira. Então, a partir desse relatório que você conhece, como é que você acha que a gente deve juntar forças nesse momento político, que é o momento eleitoral, que a gente tem 45 dias para fazer o debate da cidade? Como é que a gente coloca a questão do funcionamento do SUAS efetivamente na pauta, né? Como é que a gente move a cidade em torno dessa grande questão? Um país que a gente tem um monte de pessoas hipossuficientes que precisam da assistência social. Como é que a gente faz politicamente para colocar isso em relevo? primeiro, assim, Luísa, pensar, pensar como política pública, né? Nós temos toda uma orientação, nós temos os serviços tipificados, né? Existe toda uma organização da política da assistência social. Quando você visitou tanto a proteção básica quanto a proteção especial. Você visitou o CRAS, você visitou CREAS, né? Você viu os serviços que devem estar implantados em cada uma dessas unidades. E você viu também o quanto, para Campo Grande, o quanto está, né, descoberto,
né? Nós usamos muito não só as pessoas em vulnerabilidade, mas as pessoas que estão em desproteção social. Então, fazer a leitura da política pública é dizer onde estão essas pessoas e como é que estão essas pessoas, mas que estão vivendo, que estão fora, né, daquele guarda-chuva que é a política da assistência social. Quando a política implementa, né, vem para a implementação dos serviços de referência de assistência social, né, que é o CRAS, que é o CREAS, né, para aquelas situações que já ultrapassaram o que a gente fala, né, que já quebraram o vínculo familiar, e aí já está no CREAS, já é uma outra política, já é uma política mais especializada. E olhando um pouco aquilo, como que vai sendo desmontado, sabe? Quando eu cheguei em Dourados, eu vou colocar um pouquinho, né, para tentar ver aquilo que a gente vivenciou e aquilo que a gente ouve e olha que foi desmontado. Né? Quando eu cheguei em Dourados, estava se organizando, a Valdete, por exemplo, foi gestora em Dourados, né? Depois veio a Lei de Ferla, e uma organização, uma preocupação de organizar a política como política pública, com os serviços, ofertando os serviços com qualidade. Né? Olhar para um CRAS a partir daquilo que ele deve ter, né? E com os profissionais. A política diz assim, nós precisamos capacitar e é uma capacitação permanente, porque você sabe que, às vezes, os profissionais mudam de serviço, mudam de lugar, faz concurso, vai para outro lado, chega outro, né? A gente não vê mais concurso. O quanto que é difícil, e eu creio que uma das pautas, né, como você está colocando, é o concurso. Precisamos ter concurso. Precisamos olhar essa política pública com o compromisso, né? Com o compromisso de respeito à população. Porque você implanta o serviço. Eu lembro que em Dourados, o processo que foi, né, de organização dos CRAs, né, de comprar veículo. Quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, tinha uma Kombi. Quando eu saí de lá, tinha um carro em cada serviço. Hoje, está desmontado. Quando eu chego aqui, a gente, por exemplo, a minha experiência aqui foi CREAS, né? A gente dividia para, para todos os CREAS, para os 3 CREAS, né? Então, muita coisa que vem, a gente sabe que tem recurso, a gente sabe que também houve um corte muito grande de recurso, né? A gente sabe que nós passamos por um governo que desmontou, que congelou o recurso nosso, mas houveram recursos e que isso não foi, né, direcionado para a política da assistência social. Não foi não se olhou com compromisso, né, para a população. Nós precisamos de... Como é que a gente monta um CRAS? Tem lá na tipificação, tem lá, né, nos documentos nossos, do RH, está lá para tantas famílias a gente precisa. O número de assistente social X, o número de psicólogo, advogado, pedagogo, tem lá. Né? Nós temos certinho como é que deve ser organizado isso. A gente sabe, isso tem custo, mas existe um recurso para isso. Uhum. Uma preparação também de dizer que o coordenador tem que ser assim, até lá escrito na tipificação. Qual que é o papel do coordenador? O que é aquele que responde? Como é que ele organiza aquele serviço? E isso a gente observa, eu observei aqui, né, em algumas das articulações que a gente fazia a partir do CREAS, né, porque eu acredito que o trabalho se dá em rede, e isso aqui ainda é, né, assim como em outras políticas, a gente sabe a dificuldade que é trabalhar em rede.
mas a gente precisa que o gestor público olhe com responsabilidade para esse serviço, como política pública, não como cabide de emprego e não como assistencialismo, né? Isso, gente, isso é uma coisa que a gente precisa o tempo inteiro, né, estar trabalhando tanto com os profissionais, para que eles se reconheçam como profissionais de direito, eles têm direitos, né, garantidos, e por isso precisam se organizar também. Nós precisamos que a nossa categoria também se organize melhor, para exigir do gestor, né? E quando a gente olha o relatório, a gente vê, ó, falta profissional, falta de serviço aqui, acolá, dos serviços de convivência e fortalecimento psíquico. O profissional que falta no serviço, por exemplo, traz o trabalho principal, que é o PAIF, que é um trabalho social com famílias, ele deixa de existir como um suporte para essa família, para que ela saia daquela situação de desproteção. Não é para fazer de conta que tem, né? Mas é para de fato existir. Assim como também no CREA, assim como nos serviços de convivência. Naquele serviço com as pessoas com deficiência, com os idosos. Isso está lá na nossa, né, na nossa tipificação. E isso falta. E isso a gente, né, constantemente nas visitas, né, como profissional, que eu fiz em alguns CRAs, né, em alguns, não estava acontecendo serviço. Então, como é que você faz um acompanhamento familiar, de fato? Como é que você diz, olha, o CRAS é assim, o CRAS é a casa da família. A família ela tem que se sentir parte ali daquele serviço. E isso não acontece, infelizmente. Mas é esse retrato que você mostra bem no teu relatório, né? Eu acho que o que você levanta ali, o que você traz ali, os equipamentos, né, velhos, computadores que não funcionam, Não né? funcionam. As pessoas diziam isso para a gente, Bárbara, os funcionários, os servidores, ávidos, né, por uma solução, diziam: olha, a gente se reveza para usar o equipamento. Não funciona o computador. Eu tenho relatórios para fazer, eu tenho serviço para lançar aqui no sistema, eu não consigo porque eu não tenho computador. Como é que é feito? O pessoal que faz o cadastro, né, lá na frente, usa os melhores computadores porque vem um recurso específico, Isso. né, que faz aquele. Ai, agora me fugiu Eles, aquele serviço. eles fazem todo o acompanhamento de cadastramento das pessoas dos benefícios. Isso, do Né? O CAD príncipe único, exatamente, o CAD único que é ali na frente. Esse e pessoal conseguiu receber computador. E aí, o que faz? Passa o velhinho para o pessoal que são os técnicos, os assistentes sociais, os psicólogos, né, no CREAS, os advogados, enfim, para fazerem os demais serviços. Mas, assim, nem sempre o computador funciona bem, né? quando Então, eu assim, cheguei é muito triste você ver uma política tão importante como essa que não consegue, o servidor não consegue digitar um relatório, né? como é que Lançar no como é sistema uma informação, que né? isso fica sabe, aquela meia boca, né? Você faz de conta que você está fazendo um bom trabalho, né? Com todo o sufoco que você tem. Eu lembro quando eu cheguei aqui, Luísa, a equipe do CRES estava atendendo lá no Colômbia, na época da pandemia, né? Eu cheguei no final de 2020 aqui em Campo Grande. Aí a gente estava atendendo ali, numa sala que estava sendo cedida pelo serviço de convivência de idoso, que funcionava ali naquele local. E aí a gente se revezava, porque não podia ficar todo mundo e tal. E aí, o que eu soube? Que o CREA, a sede, lá onde você visitou, o CREAS Norte, estava em reforma. Tá? Está em reforma, e vai essa reforma e passa, né, 2021, nada dessa reforma sair, 2022 tal. E aí trocou a coordenação, a pessoa que entrou começou
a pressionar mais, tal, e se passa, então, para aquele, né, novo, lá naquele que tinha sido arrumado. Passamos para lá, ficamos mais de ano sem internet. Nós não tínhamos. Né? Como que pode, né? Né? Aí começa a acontecer o quê? Desaba o teto. Você viu um pedaço de teto, Vi, tá lá, né? desabado ainda. Mas assim, a cada chuva que dava, a cada coisa, um pedaço desabava. Reforma que foi feita, né? Eu até brinquei na sala onde eu estava, ficou um pedaço sem colocar aquele rodapé. Dizia, olha, o recurso acabou aqui. Né? Daqui em diante não tinha mais recurso, não colocaram rodapé. Porque umas coisas mal feitas, sabe? Umas coisas que, com certeza, o recurso foi para o ralo, Claro. né? Foi para algum lugar, mas para ali, para ter um lugar realmente organizado, né? Um lugar que realmente respondesse né? Tivesse condição, com qualidade ali para atender a população. E olha que é um dos menorzinhos. Você Então, viu que talvez seja e nesse né? aí, Bárbara, tá só te interrompendo, mas só para não perder, tinha sido feita essa reforma que você está contando, ou seja, há pouco tempo, mas não fez acessibilidade nenhuma. Quem conhece o CREAS Norte, né? Que fica ali perto da Coronel Turino, enfim, vai lá para ver. Até eu, o degrau é desse tamanho assim, ó, gente, ó, o degrau, para a pessoa subir, não é? Aí eu disse, como que a pessoa que tem cadeira de rodas, ou então tem mobilidade reduzida, usa muletas e tal, como é que ela chega aqui, né? Por trás, porque daí tem um estacionamento, né? Mas também não dá. Não tem acessibilidade por ali. Diminui os degraus, mas não tem acessibilidade por ali. E nós observamos a Fabiola Maciel, essa nossa assistente social, essa técnica que esteve comigo, ela foi muito criteriosa. Em todos os estabelecimentos ela olhava, Luísa, vamos olhar se tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Não tem. As pessoas que são idosas, que precisam do CREAS, do CRAS em Campo Grande, as pessoas que têm alguma deficiência, uma mobilidade reduzida, não conseguem usar o serviço adequadamente porque não conseguem entrar no estabelecimento. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente, quando você diz o que é que nós podemos, né? Como é que nós podemos trabalhar isso? Eu acho que Mobilizar, né? o processo que está se fazendo agora com campanha e que depois, né, pode seguir, é fazer com que esse espaço, né, lá, o CRAS, ele possa discutir isso. Os profissionais têm que falar disso. Né? Eu lembro que em muitos momentos a gente falava. Né? Isso cria situações não agradáveis, né? Se o profissional não se posiciona, também não vem as coisas. Né? A gente também tem que ter essa coragem de dizer, ó, nós estamos aqui, nós estamos fazendo favor de atender vocês. Né? Nós queremos atender bem, só que as nossas condições são essas. Então, a gente se organizar. Uma experiência legal que nós tivemos em Dourados foi um conselho gestor em cada CRAS, feito pela população. Entendeu? Nós criamos, cada CRAS Que tinha muito bom! representantes da comunidade ali daquele território, né? Organizavam o conselho gestor dali. Pronto. Uhum. Aí Muito bom. eles trazem a demanda, eles se colocam e eles nos ajudam, né? Junto com a gente, com os profissionais ali, a dizer como é que o serviço tem que ficar melhor resolvido ali, né? Melhor organizado, como fazer isso chegar até a gestão, né? Nós precisamos que a população entenda que esse serviço pertence a ela. Entendeu? Precisa se apropriar disso. Uhum. Ninguém está ali fazendo para ninguém. Né? Ninguém está ali fazendo, é porque o prefeito, o fulano de tal. Eu escutei uma vez, dentro de um CRAS, que estava acontecendo uma mudança de profissionais, eu disse, mas
porque aconteceu alguma coisa, aí a pessoa me disse, não, porque esse CRAS pertence a fulano de tal. Eu digo, como é que é? Como é que é? Não, é fulano de tal que é responsável aqui. Então, esse fulano de tal é que diz, olha, eu quero esse profissional. O que é isso, gente? Então, nós temos isso aqui. Isso, né, tá aí. Um horror, né? Assim, outra coisa que eu queria que você comentasse. Agora, anotei essa coisa do conselho gestor, porque eu acho que tem que incluir na nossa proposta, né? Acho que é importantíssimo. Você já tinha falado antes do concurso público, todos os estabelecimentos que nós visitamos, todos, a gente encontrou grande parte da equipe de técnicos, ou seja, assistentes sociais, psicólogos e advogados e também educadores, que não são concursados, né? Educadores, em geral, uma tristeza, coitados dos educadores. Isso. Ganhando salário mínimo é um desrespeito ao profissional, não é? Assim, com programas que não estão na pauta, não estão no dia a dia, né, da administração, assim, a gestão do SUS não se importa, né, com essa atividade muito menosprezada. Até a Joyce está dizendo isso aqui, a Joyce Souza. A percepção é de abandono, descaso, desvalorização dos profissionais de serviço social, psicologia e educadores sociais, que são muito importantes, não é? E assim, Serviço. É esses profissionais que compõem o serviço. não tem São como esses fazer, né, serviço público, né, sem servidor, né? E aí, para quem não está nos ouvindo, quem não conhece essa estrutura e tal, os servidores nos falaram, né, que então grande parte da equipe é de contratados nessas seleções temporárias. Olha que absurdo! Os servidores que são contratados, eles têm uma remuneração menor, drasticamente menor, do que os concursados. Assim, a diferença é 1.000 e poucos reais. Para o mesmo horário, para a mesma jornada, para o mesmo serviço. É humilhante. Você tem uma assistente social ou um assistente social concursado, tem uma psicóloga, um psicólogo concursados, eles ganham, né, vamos dizer, quase R$ 2.000 a mais do que aquele que não é concursado. Isso é um desrespeito. Isso é um horror, né? né? Colocam nessa situação pela necessidade. Só que a gente precisa entender, né? Essas pessoas precisam entender que elas estão sendo exploradas. Né? Pois Elas é. precisam escutar e dizer, não, a gente não aceita isso. Né? Essa migalha. É um desrespeito, como você Desrespeito. Então, assim, eu acho que concurso é muito importante para todo o sistema do SUAS funcionar bastante legal e tal. A gente precisa recuperar a defesa do concurso público para a formação das equipes, toda a equipe, né? Toda a equipe é muito importante. e Os salários, a outra coisa, diferença, né? Os salários para algumas categorias são aviltantes, né? Os próprios cadastradores do CadÚnico, né, recebem salários muito ruins, né? É salário mínimo para trabalhar 8 horas, 40 horas semanais. questão salarial em Campo Grande. Quando eu cheguei, eu disse, não, Absurdo. né? A gente fica, a gente se assusta, porque é uma capital, né? Que acaba se igualando a alguns municípios que também são exploradores, né? Alguns municípios que nós temos que não respeitam de jeito nenhum o seu trabalhador, porque oferecem salários horríveis, né? E sai em concurso ainda. X salário, né? Que dá vergonha. Não sei como é que não tem vergonha de publicar um salário, né, dessa forma, tão baixo para os profissionais. E em todos os setores, né? Eu acho que em toda a política em si. A outra coisa que eu acho importante também constar é uma coisa que nós temos dentro da política, que é o Capacita SUS, que são capacitações permanentes desses profissionais.
Nós precisamos o tempo inteiro estar investindo nisso. E a gestão precisa estar, né, preocupada com isso. Uhum. Ela precisa ter isso organizado na gestão. Essa forma de estar ofertando para os seus profissionais uma formação permanente. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Viu, Bárbara? A nossa querida Estela Escândola, que está aqui com o perfil Vida Mulherida, que é o perfil que ela está trabalhando mais essas questões, ela disse assim: se a gente conseguiu levantar a porcentagem de trabalhadores que são concursados. Mais ou menos, Estela, a gente não teve esse rigor, mas isso também está publicado no site de transparência. E a gente tem anotado aqui que em cerca de 60% dos profissionais que trabalham nas unidades de CRAS, CREAS e Centros de Convivência, também o AIFAS, não são concursados, são contratados temporariamente. Cerca de 60% são contratados temporariamente. O que a gente encontrou de concursado é técnico, psicólogo e assistente social. Os outros são contratados temporariamente, né? Desde o pessoal do cadastro até serviço de recepção, né? De limpeza, a motoristas, grande parte são contratados também, enfim. Então, assim, essa é uma questão muito séria, né? E mais do que isso, vamos dizer que 80% dos coordenadores, desculpa, de CRAS, 80% das coordenações de CRAS não são concursados. São vínculo de cargo comissionado, né? Só Isso. cargo comissionado, não são pessoas que estavam lá. A gente está aqui com a Kátia Motti, também, que é uma pessoa que sempre colabora com essas discussões. A Kátia está dizendo que são poucas unidades para Campo Grande. É também uma questão importantíssima, né, Bárbara? Assim, a gente verifica. Você viu que a abrangência de um CRAS, por exemplo, onde eu estava, o CREAS, você tem o que Campo Grande é dividido por regiões, né? Nós temos região prosa e segredo. O prosa pegando desde um pedaço ali do Copa Sul, nós vamos, o segredo, pegando mais ou menos do Copa Sul, a gente atravessa e vai ter lá até perto ali, tem o Noroeste, tem um pedaço ali de Maria Pedrosa, enfim, olha o tamanho desse território. Né? Então, precisamos sim de mais unidades, tanto de creche, são E nós não estamos atendendo o que está preconizado na lei, porque para atendermos ao que está determinado, nós somos uma cidade com 940 mil habitantes, se a gente for considerar o que está lá no IBGE, então nós tínhamos que ter, no mínimo, 5 CREAs, né? Que são o centro de referência, né? Da assistência social. Hoje temos 3, né? Como você disse, um para a região central, então um território muito grande, norte e sul. E aí nós tínhamos que ter, né? Para redividir todo o território e a gente ter um atendimento de mais qualidade. Eu fui no CREA Centro, assim, a equipe se dispôs a conversar conosco e tal, e assim, o relato né, por exemplo, que a política mais importante, que é o PAIF, né, vamos dizer, aí no CREAS, né, dizendo, olha, a gente não dá conta. A gente tem demanda do Conselho Tutelar, a gente tem demanda do Ministério Público, a gente tem demanda da sociedade, a gente não dá conta de atender. É muita coisa para as equipes que a gente tem. Uma só advogada, nem advogada, um profissional de direito, porque o CRES precisa ter na equipe. E a advogada que estava lá, assim, uma maravilhosa, dizendo, olha, eu amei a assistência social, sabe? Eu gosto do que eu faço, mas é humanamente impossível fazer com qualidade todo o serviço que a gente tem que fazer com essa cidade dividida em 3 CREAs. Nós temos que ter mais a implantação de mais 2 CREAs, né?
E os CRAS também, CRAS com territórios enormes. Não, é desumano colocar o número de profissionais que nós temos nos CRAs com o tamanho do território. É impossível, né? Então, além dessa questão do território, dos salários do concurso, dos coordenadores, né? A gente também ouviu muito isso que você falou da capacitação, que os profissionais chegam lá, né, e não recebem, né, capacitações periódicas, né, o que vai inviabilizando a compreensão do sistema por quem está chegando, né, coisas que a cidade muda e que precisam ser também feitas de nova forma. A Joyce está falando sobre essa questão dos conselhos tutelares, né? Ela está fazendo uma crítica aqui, a bancada evangélica tomou conta dos conselhos tutelares. Eu acho que nós avançamos em Campo Grande com a criação de mais 3 conselhos, né? Então a gente tinha 5, hoje a gente tem 8, né? Então eu acho que a gente melhorou nesse aspecto. Mas precisa entender que o Estado é laico e que, portanto, o serviço público deve, cada um tem a sua fé, não há problema nenhum, mas quem está à frente do serviço público deve tratar as questões que são trazidas de forma laica, né? Assim, sabendo que tem uma regra, tem uma lei que tem que cumprir, afastado desses preconceitos religiosos, né? Tem aqui a Jamile falando, Bárbara, eu te amo, né? Essas participações especiais. A gente também ama você, Jamile. Né? Aqui a Kátia Motti também falou que a inexistência de política pública em Campo Grande para as pessoas em situação de rua. Enfim, a gente, no dia que nós íamos no Centro Pop, foi o dia que o Ministério Público deu uma determinação para a Prefeitura, né? Na verdade, foi o juiz, o Ministério Público entrou com a ação e foi acolhida, foi determinado em liminar uma série de providências, e aí a gente não quis impactar lá com a nossa presença naquele dia. E depois fomos acompanhar com o Ministério Público, foi feito um acordo para cumprimento de algumas questões, né? E nós estamos atentas. A Enilda está dizendo que é importante que a população usuária do serviço de assistência receba o alimento de qualidade em quantidade suficiente, pois o alimento é direito humano e constitucional. Muito bem lembrado. Sabe por quê, Nilda? Porque há muita reclamação da sociedade do atendimento da cesta básica, quando é necessário, né? Atender. As pessoas dizem que é muito inacessível, né? Nós perguntamos também em todos os estabelecimentos como é que está essa política e tal. Não, está vindo, estamos atendendo e tal, mas nós sabemos que é muito restrita e como você disse aqui, acaba que não atende esse direito essencial humano que é da própria nutrição, enfim, né, Bárbara? Mas eu queria que você nos dissesse assim, você conhece a assistência social daqui e conhece também a política do FAC, né? A política que ainda sobrevive nas administrações aqui de Campo Grande, que é uma política mais assistencialista, né? Então, o que você pode falar para a gente, Bárbara, nesse sentido? Nessa próxima gestão, nós vamos fazer coro para manter o FAC, ou a gente tem que dizer o seguinte, olha, os recursos que estão sendo aplicados, né, nessas políticas desenvolvidas pelo fundo, que eles chamam Fundo de Amparo à Comunidade, eles devem ser investidos na assistência social, no Sistema Único da Assistência Social, porque vai ser mais efetivo, né? A política estruturada, né? E isso é muito importante a gente tocar, porque é sempre aquela coisa, a primeira-dama, ou o primeiro-damo, ou a pessoa amiga da prefeita ou do prefeito, né? Que fica lá administrando uma política desviada dos objetivos da assistência social, né? Então, isso, a minha opinião sempre foi de que esse tipo de recurso venha para a assistência social, que ali seja organizado, que de forma a nós trabalharmos a cidadania com as pessoas, o direito das pessoas. Não é só a distribuição, não é só estar ali com alguma coisa que daqui a pouco não tem, né? Porque você vai ficar fazendo um tipo de política, um clientelismo. Para mim, esse tipo
de fundo é puro clientelismo. Eu não, eu não tenho uma visão boa, né? Eu penso dessa forma, que o recurso ele foi tirado da assistência e ele deve voltar para a assistência. Ele deve voltar para a política de assistência social. Para você trabalhar com as famílias, para você trabalhar em serviços de convivência familiar, para que você faça o serviço do PAIF, né, do PAEF, que é do CREAS, que o CREAS trabalha com as Isso, famílias, e aí né, o CRAS trabalha com o PAIF, nós precisamos que isso funcione. E é a partir daí que você vai vendo o que necessita essas famílias. Né? Como é que você vai trabalhando questões que possam realmente fazer com que essa família vá olhando e vendo, né? Tirando ali o que ela tem. Né? Porque aquela família, muitas vezes, eu olhar e dizer, essa família, ela, ela vai ficar eternamente assim. Não é verdade. Quais são as potencialidades que essa família tem? Como é que nós podemos fazer com que ela acredite nela e para que, como é que nós possamos também, para que a gente possa também tirar dela aquela vontade também de se organizar para reivindicar algumas coisas, que é direito. é direito. Então, eu creio que qualquer fundo que venha, né, essas coisas que vêm, veio um para criança, nem lembro direito como é que é o da criança lá, que é feito, e sabe que foi tirado ali, claramente foi tirado do PAIF, o trabalho com trabalho É com o serviço de criança convivência. feliz, né, que você quer falar. É, o Criança Feliz. Então, Criança Feliz, ele é trabalhado ali, deve estar dentro do CRAS, porque ali no CRAS ele trabalha as faixas etárias no serviço de O convivência. criança feliz foi aquele da primeira-dama do Brasil, a esposa do Temer. Como é que era o nome dela? Esqueci agora. Nem lembro o nome dela. Também não Mas, lembro. assim, Mas que é uma coisa que foi a contribuição, né, da criança feliz. E aí você tem vários. Aí se trabalha um voluntariado, né? Porque eles pagam também uma miséria para essas pessoas fazerem esse tipo de trabalho, né? Se faz uma conversa sobre um voluntariado, né? Equivocado, as falas nesse sentido, e aí você não trabalha com uma política pública. Pois Né? é. Para mim é favor, clientelismo, né? Mas a gente encontrou nessas equipes da Criança Feliz profissionais maravilhosos, dedicadíssimos, sabe? Mas também perplexos. Eles estavam perplexos, as professoras e os professores. Assim, olhavam para a gente e diziam: olha, a gente não acredita que nesse programa a gente tenha um salário dessa maneira. Eles ganham ou um salário mínimo para atividade de 40 horas. É absurdo, sabe? Aí a Michela Cássia, que é uma maravilhosa, está dizendo aqui: excelente, Bárbara, vivenciamos processos seletivos de mão de obra barata. Não é? É, Ali sobre um trabalho que deve ser feito por profissionais, esses profissionais devem ser reconhecidos, né? devem apresentar-se, né? De uma maneira profissional, e aí é usado, porque em muitos lugares é um uso. Né? Eu lembro que eu participei de algumas reuniões, eu fui do Conselho Estadual de Assistência Social, e aí teve algumas experiências que as pessoas vieram falar, mas já está dando certo aqui e ali. Ótimo que dê certo. Mas isso não quer dizer que não houve um espalhamento da nossa política pública. Né? Que isso. isso foi tirado dessa política pública. É. A Joyce está dizendo aqui que os funcionários têm que comprar caneta, papel, né? O mobiliário é inexistente, o computador sem manutenção, enfim, o que a gente já falou.
Vou dar mais uma rodada aqui. A Katia Motti está lembrando que é o CAD único, que na verdade é o pessoal que faz o cadastro lá na frente, né? Que a gente falou agorinha mesmo aqui. A Estela está dizendo que os serviços de assistência social geralmente são aqueles piores em condições físicas absurdas. Olha, o CRAS da Vila Gaúcha faz 4 anos que está uma obra lá inacabada. O CRAS da Vila Gaúcha. Aí a gente vai lá no CRAS da Vila Gaúcha para ver, na obra, para ver qual que é a complexidade. É uma brincadeira a gestão. Deixar uma obra daquela 4 anos para terminar. É 2, 3 salinhas que estão mexendo, sabe? Sim, Trocando piso. e aí E aí o CRAS estava funcionando lá na Copa, tá funcionando lá na Copa Vila 2, numa casa improvisada, né? Os funcionários maravilhosos fazendo o que pode, mas não tem como fazer os programas todos, então assim, parcialmente funcionando, né? Sem falar em ar-condicionado, que a gente foi naquele calorão, sabe? Que deu alguns tempos atrás aí, a gente foi bem no calor. Todo mundo tinha um arzinho lá parado. Aí disse, mas por que vocês não ligam, Luísa? Porque não tem como ligar. Olha, eles vieram aqui, colocaram o ar e foram embora. Uai, mas como assim? Eles é verdade. foram embora e deixaram Não só o ar colocado. e A aí empresa não foi lá fazer a ligação do isso, ar-condicionado. isso. Aí é outra licitação para fazer, para colocar o ar. E aí nunca mais vem. A Estela está dizendo que é o tipo de coisa para pobre. Então a ideia é essa, né? Olha, gente, tem muita É. coisa legal aqui que vocês escreveram. A nossa live teve uma super audiência, mesmo a gente chegando atrasada, e eu peço desculpas de novo aqui para vocês. A Valdete já falou várias vezes aqui para gente que ela não conseguiu entrar. Ela está querendo entrar muito, mas ela não deu conta que alguma coisa, talvez aqui no meu jeito de mexer ou no dela, alguma coisa não rolou. Mas aí, como a Bárbara deu assim uma super, né, fala para gente, quase uma palestra mesmo, de uma maneira tão gostosa de falar que você tem, né, Bárbara? Você fala com intimidade, você toca na gente, assim, essa maneira de falar. E aí a gente teve uma audiência muito legal. E aí eu quero já, né, ir me despedindo de vocês, vou passar para a Bárbara para ela se despedir e dizer que a nossa live estava combinado de estarmos com a Valdete e com a Carminha, né? A Valdete teve problema para entrar, ou meu ou dela, não interessa, e a Carminha teve problema de família para resolver hoje. Então, o que a gente já anuncia aqui para todo mundo que está acompanhando a gente é que na próxima semana a gente vai combinar um horário e, né, um dia certinho que dê para a Valdete e a Carminha entrarem juntas. A Carmen Barbosa, vocês conhecem, hoje ela está à frente do Conselho Regional da Assistência Social, então, assim, é uma pessoa, né, do Serviço Social, é uma pessoa muito, né, competente para falar sobre isso, ela conhece profundamente, né, essas questões, então vai nos ajudar muito. E Valdete de Barros, que todo mundo conhece, sabe da contribuição que ela teve, tem ainda, né, para o SUAS, para a construção do SUAS, e ela também vai ter muita coisa para falar para a gente sobre esse tema. Então, assim, o tema não está exaurido, né, Bárbara? Foi, assim, só É. uma iniciada na discussão. Hã? A gente deu uma Uma pincelada. pincelada. E a gente vai aproveitar, estamos falando já para todo mundo aqui, nós vamos aproveitar esse processo eleitoral de municipal que vai tratar da eleição de prefeitos e vereadores e prefeitas e vereadoras, enfim, e nós vamos colocar isso em pauta, né? Nós queremos que a cidade discuta, né, os problemas da educação, os problemas da saúde, mas esse caos que a assistência social está em Campo Grande. E assim, a gente, quem trabalha com isso é testemunha, quem quiser ser testemunha também vai lá. Olha, anda nos CRAS aí que dá para você ver como é que a gente precisa juntar forças para mudar a assistência social de Campo Grande, recuperar o SUAS como um sistema, né, nacionalmente Um sistema. organizado, né, com muito valor e que foi assim, como você contou para a gente, desmontado ao longo do tempo, né? A Joyce está dizendo que o educador aqui, se ela não está enganada, ganha menos de um salário mínimo, né? Muita participação legal, né? A Carmen entrou aqui para dizer, vereadora Luísa, parabéns pela pauta do SUAS.
A gente é que agradece a sua participação, mas já já a gente quer você aqui inteira para falar sobre a gente. Ah, sim, não há plano de cargos e carreira até hoje implantado, o plano está aprovado, mas em todos os lugares a gente teve essa reclamação. Ninguém nem fala da implantação do plano, é um absurdo, é um desrespeito, né? Aqui a Kátia criticando os critérios para nomeação do CRAS, né? Da coordenação do CRAS. A Michela está nos parabenizando pela discussão. Enfim, olha, um monte de gente falando. Se a gente ler todo mundo, a Bárbara não sai daqui. Ai, ai. Nem ela, nem eu. Mas olha, o papo, Bárbara, Então, você nos então ajudou a a gente entender quer melhor. A gente quer agradecer, né, o espaço. Eu creio que nós, da política pública, né, que acreditamos nas políticas públicas, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa fazer com que, né, também a população participe, e eu creio que isso é um processo que nós deixamos de fazer. Eu tenho falado muito isso em algumas reuniões, digo, olha, eu sou do tempo em que a gente se reunia lá no bairro e discutia, ia, né, organizava e ia lá falar com o gestor, ia lá falar com a gestora. Então, isso a gente precisa, né, tá resgatando. A gente entende que o jeito hoje de, né, de conversar, que é pelas lives, né, é, é importante, é um outro mecanismo, mas a gente precisa também estar presente, né, assim, mostrando a nossa, né, ali palpável com as pessoas, e que essas pessoas se sintam parte, né, da construção dessa política pública. Eu agradeço, a gente está aí para contribuir, um pouquinho da história que a gente já, né, tem caminhado aqui no Estado, nessas experiências, que eu creio que a cada espaço, né, a cada espaço onde eu estive, eu aprendi muito e agradeço as pessoas que estavam ali com a gente, e principalmente, né, a população que nos fazia olhar e dizer, olha, isso aqui não está legal. Então, obrigado, Luísa, que você continue aí com esse compromisso dessas pautas, porque você é uma das únicas, eu acho, que traz ali dentro daquela Câmara, que traz as pautas que a gente precisa, né, estar discutindo. Bárbara, Obrigada, espero ter contribuído. imagina. Bárbara, participou muito também com a gente a Lúcia Furtado, que é uma assistente social maravilhosa. E ela está lembrando aqui que os migrantes internacionais estão reclamando que não têm acesso aos benefícios da cesta básica, por exemplo, e acompanhamento familiar. Enfim, a gente teve muitas contribuições aqui importantes. Eu ainda quero falar, antes de terminar, que a Bárbara, para quem não sabe, é mãe da Manuela Nicodemos, que é a atual subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Mato Grosso do Sul, né? Assim, uma mulher preparadíssima, né? É uma intelectual, uma estudiosa, uma militante, né? Vamos dizer assim, Manuela se formou, né? Formou-se na vida, na militância, nessa questão das mulheres, né? E hoje a gente não consegue nem falar com a Manuela direito. Não sei se a mãe consegue, porque ela não para um minuto. Antes ela falava assim: ai, Luísa, você faz muita coisa no seu mandato, né? Sempre falou isso, né? E agora eu mandei umas mensagens para ela no sábado, e aí ela não respondeu, daí no domingo ela me ligou. Falei, amiga, você não para, você está em tudo quanto é lugar, correndo. E aí ela falou, Eu ai, acho que ela Luísa, está indo. são muitas urgências para fazer, né, a defesa dos direitos das mulheres, para enfrentar esse momento terrível que nós estamos vivendo do feminicídio, né? Então, o governo federal está, né, puxando uma política através da ministra Cida do feminicídio zero, e quem se corresponde aqui no Estado com essa política nacional das mulheres é a Manu, né? Então, dizer para todos que vocês não sabem, a Bárbara é a mãe da Manu, e por quem a gente agradece, então nós estamos agradecendo a Bárbara aqui por ter dado a Manu para nós. Ter trazido a Manu para nossas vidas, né? Como uma mulher incrível, incrível. Eu sou apaixonada por ela, né? Assim, pelo jeito dela, pela maneira militante. Eu nunca encontrei Manu
sem uma palavra militante, assim. Você senta para tomar uma cerveja, ela tá brinca e tal, mas ela já te puxa. Escuta, Luísa, e tal coisa. Aí você vai com ela viajar, não sei o que, ela entra no carro, 2 minutos ouve a música, não sei o que, mas dali ela já puxa uma conversa militante. Então, assim, é um exemplo de militante e está sendo exemplo de gestora. Né? Então, vou deixar aqui de público meus parabéns para a nossa Manu, dizer que a gente Ela quer foi muito que ela entre numa live gestada, com a gente, nós já vamos preparar, já já ela vai entrar aqui, né, para falar com a gente sobre esse agosto lilás. isso, ela foi gestada por muitas mulheres, né, dentro do movimento. Então, muitas, as mulheres que estavam no movimento ajudaram a gestar. É, e aí tem essa coisa maravilhosa hoje de mulher, de gestora pública, né? Gente, um beijo para todo mundo. Ninguém foi embora da live, olha. A gente já está quase 1 hora e pouco aqui. Vai cair o Instagram e ninguém desliga. Saudade da Débora Castro também, nossa querida, que é conselheira Isso, tutelar. Janúzia, daqui, maravilhosa, todo mundo aqui, Diego Licínio, que é um companheiro nosso lá da região do Lajeado. Enfim, todo mundo aqui. Um beijo, obrigada. Olha, a Estela não, a Estela tem que vir também para uma live com a gente, não acha? Ela isso está dizendo mesmo. aqui, Tem ó, que puxar a não é? Estela aí, ó. Vamos puxar a Estela. Está dizendo aqui que a mulher tem Tem que que puxar trabalhar com a a Estela aí. diversidade. Povos originários, quilombolas, ciganos, LGBTQI, pessoas com deficiência, isso precisa também da assistência social. E é verdade. E é verdade, não tem, né? Você chega na assistência social, nós não vimos nenhuma vez falar da população LGBTQIA+, não ouvimos falar dos quilombolas, não ouvimos falar dos indígenas, né? Mesmo ali no Noroeste, muito pouco. Enfim. Gente, um beijo para todo mundo. Olha, amei aqui as Beijo. participações. Tem uma me cobrando ali, tem uma me cobrando um café, O que a que, que gente é? ficou de tomar. Tem uma, a Maria de Fátima está aqui me cobrando. Vamos tomar um café. Eu digo, vamos tomar um café. Gente, vai estar riquíssimo o debate aqui nessa live. Aí, Maria Rosana está Tati, dizendo que, lá Bárbara, de você é um Bahia. exemplo. Seriedade e compromisso. Beijo, A Maria beijo. Rosana meio que gestou também a Manu, né? Então, já pegou um pouco maiorzinha, mas Estela viu, pequena, Cida, enfim, essas mulheres aí, a Tiliana, que achavam que era mais filha da Tiliana do que a minha, né? Porque é cara de Lídia, está lá, e aí ficava desse jeito, mas é muito bom tê-las nesse processo todo Muito de bom vida. mesmo. Um beijo, querida Bárbara. Muito obrigada por ter colaborado aqui, viu? Com todos nós. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Marinete, que veio aqui ajudar a gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.